Primeira coisa que eu fiz aqui nesse código, tá? E eu acho que vai ser super proveitoso para vocês aqui. Eu defini o que a gente chama de DAG Skeleton, o esqueleto de uma DAG. Quais são os componentes para você criar uma DAG que são importantes de você ter? Então, você começa com os imports, depois você seta as conexões invariáveis, depois você seta os datasets, que são novos, que a gente vai falar agora. E aí, depois você usa default arguments, e depois usa DAG definition, task declaration, task dependency, DAG instantiation. Então, a gente vai ver todos esses processos aqui agora. Quando a gente desenvolve uma DAG no Airflow, tá? O que acontece? Primeira coisa que a gente faz, ou ao longo do desenvolvimento, nós importamos as bibliotecas que nós queremos trazer para dentro dele. Tá? Posteriormente a isso, o que a gente faz? A gente declara os datasets. Tá, Luan, o que é um dataset? Hoje, o Airflow, o dataset nada mais é do que um componente em que somente o Airflow entende. Então, quando eu falo BigQuery, //wshq.users, não existe nenhum contexto e entendimento externo a isso aqui. É interno hoje. Então, isso quer dizer o seguinte, estou falando, olha, eu vou gerar um dataset chamado BigQuery, //wshq.users, e eu vou gerar um outro dataset chamado payments. O que eu vou fazer com esse dataset dentro do Airflow que vai ser determinístico do que vai acontecer. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, tá? Aqui, ponto importante, eu estou setando as conexões com o quê? Com o Airbyte, conexão com a minha zona de pouso, conexão com o BigQuery e assim por diante. Então, olha só aqui, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Lembra que a gente setou a conexão do Airbyte Cloud, certo? Mas o que a gente fez, o que eu não mostrei para vocês aqui? Como que você sabe um job específico do Airbyte Cloud? Então, na hora que você for chamar um Airbyte, o operador do Airbyte para trigar o seu job, você precisa passar o ID desse job. E esse ID do job, deixa eu mostrar para vocês aqui, porque muita gente vai perguntar, né? E demora um tempinho para a gente entender aonde está esse cara. Esse cara, ele está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Quando você vem no Airbyte, você vem em conexão, você clica na conexão que você criou, e aí ele vai te gerar o quê? Isso aqui, ó. Você vai usar este endereço, este aqui, que é o nome da connection, e você vai colocar essa connection lá na sua variável para chamar ele. Aí sim a gente vai ter a conexão desse cara juntamente com ele. Beleza? Show. Aqui eu estou definindo alguns argumentos padrões, então quem é o owner dessa DAG, quantas vezes ele vai fazer o retry, se fizer retry, quanto tempo ele vai demorar. Aqui eu estou especificando a DAG, né? Então a DAG vai executar aqui de 8 em 8 horas, começou no dia 9, dia 26 do 9. Tá? Aqui eu estou passando algumas tags de desenvolvimento que eu acho super importantes que vocês tenham. Tá? E agora a gente vai declarar as atividades. Então, olha só a primeira atividade que eu fiz. Ó. Então, eu criei um operador, na verdade eu estou chamando um operador chamado Airbyte Trigger Sync Operator. Então, se eu abrir esse operador, o que ele faz? Ele submete um job para o Airbyte Server para rodar a integração entre a fonte e destino. Então, é exatamente o que eu quero. Eu quero trigar esse cara do Airflow lá dentro. Então, o que eu vou passar para esse cara? Eu vou passar o Connection ID, que é exatamente o job. Tá vendo aqui? O job, que está aqui, ó. Esse job ID que a gente pegou lá. E a conexão do Airbyte. Qual é a conexão do Airbyte? A conexão que eu fiz com o Airflow. E, por fim, se vai ser assíncrono, nesse caso eu deixei síncrono, eu quero que ele, de fato, não vá para a próxima tarefa até, de fato, ele executar com sucesso esse cara, qual o timeout, qual o tempo que ele vai esperar. Então, aqui eu tenho minha primeira atividade feita. Ou seja, o que vai acontecer com essa atividade? Ele vai lá no MongoDB, verifica se tem uma mudança de novos registros e coloca isso dentro do storage. Uma vez que essa tarefa acaba e o dado está no storage totalmente desacoplado do Airflow, veja aqui que o Airflow só trigou o job que está totalmente externo, tá? Ele não tem nenhuma força de processamento em cima disso. Ele só falou, cara, inicia o job aí, beleza? Ou seja, super escalável, desacoplamos a orquestração do processamento da ingestão. E agora a gente vai desacoplar o movimento. Olha só que coisa linda. Agora a gente vai inserir esses arquivos dentro do BigQuery. Galera, vocês estão vendo que para eu inserir os arquivos que estão chegando, eu estou usando uma
2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas de código para poder ingerir esse dado. Quem é esse cara aqui? Bem-vindo ao AstroPython SDK. Esse cara aqui é o que vai fazer a mágica acontecer com o processamento de gigabyte, terabyte scale. Então, o que eu vou chamar ele? Eu vou chamar o AQL Load File. Lembra que eu mostrei para vocês? Esse é um operador já construído do AstroPython SDK. O que ele faz? Ele carrega arquivos de um bucket ou de uma tabela SQL ou dentro de um Pandas Data Frame. Então, cara, o que você consegue fazer com o AstroPython SDK aqui, enfim, tem um treinamento somente de AstroPython SDK no Engenharia de Dados Academy, a gente tem um workshop somente dele, cara, e o que você consegue fazer aqui, literalmente, vocês não têm noção do que dá para fazer. Fazer tudo de ETL, de LT aqui, utilizando pouquíssimas linhas de código, tá? É incrível. Você pode escrever SQL dentro aqui do Python e ele vai traduzir tudo isso, passa esse processamento por debaixo dos panos, enfim, é muito lindo o que ele faz aqui, tá? Beleza. Então, aqui o que eu estou falando? Qual é o nome dessa minha atividade? E aqui eu falo, ó, input file, ele é um arquivo que vai lá no Landing Zone Path. Quem é o Landing Zone Path? O Landing Zone Path nada mais é do que o quê? O local aonde o Airbyte está jogando dado, beleza? Aqui eu estou passando que é o usuário. Qual é o tipo do arquivo? Eu não preciso especificar aqui, ele vai achar automaticamente, mas aqui eu estou passando uma hint para ele. E qual a conexão? Né? Ele vai conectar no Google. Tá, e agora eu venho Output Table. Eu quero que você escreva numa tabela usuário, no esquema OWS HQ, Connection BigQuery. Acabou, velho. Acabou. E aqui vem a grande magia. Native Support equals true. Então, se eu vier aqui, ó, Native Support, e eu pesquisar sobre esse cara, o que ele usa? Usa Native Support for Data Transfer if available on the destination. Então, lá no site do AstroPython SDK, que eu vou mostrar para vocês, tem a matriz que fala, cara, desse sistema para esse sistema, existe Native Support. Então, só simplesmente habilito ele equals true, e daí, cara, todo esse processamento vai ser feito delegado pelo Airflow, mas feito pela própria Google aqui. Por quê? Porque eu estou trazendo do Google Cloud Storage e escrevendo dentro do BigQuery. E o que é legal? Eu consigo ainda especificar o tipo de exists. Se existir esse dado lá na fonte, substitui. Tá? Se não, append, por exemplo. Eu consigo utilizar uma lógica de substituir ou appender esse dado dentro desse cara aqui. Beleza. E daí o que eu vou fazer? Eu vou executar essa DAG, vou inicializar o meu Atlas Sync e vou executar essas duas tarefas. Então vamos ver isso aqui em ação agora.